Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava aqui conversando, Sandra, com o professor José Ferrari, e ele dando dicas importantes para as pessoas que estão em home office, ele que é um preparador físico. Você está muito home office também, Sandra? Bastante, bastante. É um momento que está todo mundo evitando ao máximo sair de casa, mas a gente percebe que já existe uma certa retomada em algumas cidades do Brasil e do mundo, e a Sandra é uma pessoa que está muito ligada nesse momento, né, Sandra? A gente se conheceu pela internet e a Sandra não é da área da saúde, não é uma especialista em saúde, mas você está preocupada e ligada em tudo que está acontecendo. Como é que você está vendo esse momento, Sandra, em que há, depois de uma quarentena rígida, o começo de uma flexibilização e, ao mesmo tempo, alguns casos em que, depois dessa flexibilização, os casos voltam a aumentar? Tá difícil, né, Sandra, de entender. Tá bastante difícil em vários aspectos, assim, né, Leandro? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade, né? Como você mesmo já adiantou, não sou da área da saúde. Na verdade, o segmento onde eu mais atuei foi dentro de call center, trabalhando com gestão de pessoas. E parte dessa rotina consiste em análise de números, né? E eu tenho acompanhado realmente bastante coisa, até porque como eu estou em isolamento, né, pela idade da minha mãe, pela questão de saúde e tudo mais, então eu tenho acompanhado bastante os dados. E realmente o que eu percebo que dificulta bastante para a gente é em relação à consistência que tem dessas informações que são passadas para a gente, né, para a população como um todo, assim. Seja através da Secretaria da Saúde, seja através de outros canais também que a gente recebe alguns dados. Isso é o que gera um pouco de ansiedade, de certa forma, e de receio de saber o que vai acontecer, né? Quais serão as tomadas de decisões. Então, hoje o que a gente percebe, por exemplo, em relação a essa flexibilização, né? Como que foi avaliado, de fato, para poder abrir o comércio, para poder ter uma certa retomada a uma normalidade, né, na vida das pessoas. A gente entende que tem questões econômicas que envolvem pessoas que precisam trabalhar, né, esse decreto praticamente do fique em casa, para algumas pessoas não tem como, né, é inviável. Pela questão financeira, tem famílias que não têm condições, né, realmente de ter essa opção. Então, o que eu percebo é assim, eu acho que essa coisa da flexibilização, ela vai muito de encontro também com a parte do bom senso da população, né? Por exemplo, os shoppings. Reabriram os shoppings, né, para as pessoas poderem ter acesso. O shopping está aberto, existem funcionários, existem pessoas que precisam trabalhar no shopping também, mas que é necessário todo mundo sair de casa ao mesmo tempo para ir, entendo, né? Chega uma hora que se torna cansativo ficar dentro de casa, mas parte um pouco do princípio do bom senso também. Muito, né? Desse jeito do ir e vir, entende? Olha, são muitos aspectos, muitos assuntos. Nós vamos tentar bater um papo, né, Sandra, sobre alguns deles, mas eu já emendo dentro disso que você começou a falar aqui com a gente, comigo, né, e com os telespectadores. Aliás, eu queria agradecer muito a participação e que vocês também participem dessa conversa. É uma entrevista, mas é um bate-papo também. Então pode fazer pergunta, pode fazer a sua colocação, hein, internautas e amigos aí. Mas, Sandra, uma das regras da flexibilização que está acontecendo gradativa é o horário de funcionamento. E dá um nó na cabeça de qualquer um a questão do tempo de abertura do comércio. Por exemplo, se não me engano, agora eu conversei com o presidente do Sim Comércio, foi ontem, aliás, né? Então, o comércio funciona das 11 da manhã às 3 horas da tarde. E antes era
das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, ou seja, reduziu ainda mais o horário. Isso não afunila? Isso não deixa as pessoas que têm que fazer as coisas, não deveria ser o contrário, deixar mais tempo? A minha inteligência não consegue alcançar, porque que se é que vai abrir, por que reduz o horário? Eu quero a participação, eu quero que a Sandra comente pelo que você tem lido, e eu quero que o internauta também possa fazer o seu comentário. O que vocês acham dessa questão do tempo? São muitos outros assuntos, mas esse é um deles. Então, o que você acha, Sandra? Pelo que eu acompanhei, né, até assisti uma entrevista do Juliano Wabi falando exatamente sobre isso. Na verdade, não foi uma decisão da Prefeitura de Mogi, falando especificamente sobre nós, né? Na verdade, até parece que houve uma reunião entre a Prefeitura, o comércio de Mogi e acho que a parte Ministério Público. Isso, do Ministério Público. E essa decisão, ela partiu do Ministério Público. Eu concordo com você, que essa questão de repente, redução do horário vai fazer com que a gente tenha uma concentração maior de pessoas, né? Porque se eu tenho uma horária maior, eu consigo, de repente, distribuir, né, esse fluxo de pessoas. Alongar, né? Isso. Agora, por exemplo, se eu tenho... Eu pelo menos vejo dessa forma. Agora, se de repente eu tenho lá um horário, uma carga horária reduzida, né? A gente sabe que as pessoas, elas acessam o comércio para várias coisas, não somente para de repente comprar roupa ou outras coisas, mas para outros aspectos também, né? Então, de repente, a pessoa vai lá, ela fala, meu tempo é limitado. Eu acredito que vai acontecer de ter muito mais pessoas, de aglomerar muito mais pessoas, justamente pela redução do horário. E até pelo que o Juliano fez a colocação nessa entrevista, a nossa classificação, a classificação da nossa cidade, o nosso cenário é diferente de outros locais. Então, poderia permitir, de repente, de ter um horário um pouco maior, né? Um pouco mais extenso, não precisaria ser tão reduzido. Eu também concordo com essa linha de pensamento, mas é uma linha que me parece lógica. Eu queria que o internauta dissesse, vocês amigos, o que vocês acham, para colocar opinião. Acho que é válido o debate. Tem gente que discorda, acha que realmente tem que ser bem reduzido, mas colocando argumentos, né, Sandra, e alguns estudos, a gente sempre está aí para aprender. Aliás, que loucura, né? A gente aprende e a OMS fala que precisa usar máscara, depois não precisa, agora precisa usar máscara. Quer dizer, o maior órgão de saúde do planeta também titubeia. Você imagina a gente aqui, pobres mortais, né, Sandra? Verdade. Olha. E não só nessa questão até do uso da máscara, mas, por exemplo, a gente vê que, assim, é uma experiência muito nova para o mundo, né? Essa questão da pandemia. E, por exemplo, um outro aspecto que a gente viu que a OMS, ela também, né, tá experimentando muita coisa, né, tá aprendendo muita coisa com toda essa pandemia. A própria questão que eles expuseram sobre os assintomáticos, né, em relação à transmissão. Os assintomáticos não transmitem. Depois eles retrocederam dizendo que os assintomáticos podem sim transmitir. Então, a gente vê que é tanta novidade, todo dia tanta coisa acontecendo, né, nova, que até o próprio órgão que as pessoas teriam como referência, né, em relação a como conduzir, também tem se equivocado em algumas informações, né? Então, aí que gera essa insegurança na população de o que deve fazer, como deve fazer, será que a gente está agindo corretamente, será que não, né? Então, e aí que gera essa polarização também em relação às opiniões, né? Sandra, eu acho que é um momento, sinto que é um momento que a gente não pode julgar, não é hora de julgar ninguém. Por quê? Justamente porque nós estamos aprendendo. Então, se você está numa fase de aprendizagem, é a hora de observar e ter cautela. Ponto. Cautela, cautela, cautela.
porque ninguém quer pagar para ver, né, Sandra? Então, agora, precisa de muita inteligência do poder público, de inteligência, estratégia e clareza. A gente precisa, não existem números absolutamente claros, Sandra. Eu não consigo encontrar a clareza nos números. Eu não sei se você também tem pesquisado, tem participado, como cidadã, né? Mas aonde seria o órgão independente? Porque também não dá para acreditar apenas em órgão com interesse político. Não existe um órgão independente desses números? Creio que não. Olha, de tudo que eu já pesquisei, até porque eu tenho amigos que trabalham na área da saúde, tenho tido bastante contato com bastante gente para ver se realmente existe alguma fonte que seja 100% segura, né? A gente sabe que, assim, tá muito difícil mesmo de ter essa certeza, esse número fidedigno, até porque as fontes que repassam esses números para a gente, né? É complicado conseguir validar tudo. Então, a gente vai acreditando naquilo que vai sendo colocado e vai fazendo as estatísticas em cima daquilo que apresentam, né, como números para nós. Infelizmente, a gente teve aí muita mudança nessa questão da gestão da área da saúde, né, pelo próprio governo, essa saída dos 2 ministros, né, essa insegurança que a gente fica também com relação a essa liderança, porque é extremamente importante a gente ter uma liderança forte, até pelas tomadas de decisões que vão ser feitas, né, em relação a isso todo, né, as conduções todas. A gente vê aí a situação do SUS, né, que até são coisas que eu tenho conversado com pessoas que moram fora do país, né, a gente vê que o SUS acabou segurando uma bomba, né, para conseguir ter esse controle, né, e prestar um certo atendimento às pessoas. E então essas mudanças de gestões também geram bastante, assim, incertezas em relação aos números, porque a fonte vem deles, né, em relação a isso. Mas agora, eu tenho acompanhado sim, bastante coisa. Olha, um outro aspecto, e isso a gente fica absolutamente revoltado, com outros números, sabe com o quê? Os números da gastança e da corrupção em cima dessa situação. Isso, olha, eu acho que é chover no molhado falar isso, porque 120% das pessoas não toleram e não suportam, mas está acontecendo. Corrupção de governadores, de prefeitos espalhados pelo Brasil, com dinheiro de estratégia de guerra, né? Que é sem licitação pública. Sandra, não dá, né? Não dá. Não dá. Na verdade, assim, o que eu acredito muito em relação a esse momento que a gente está vivendo também, né, Leandro, em relação a essa parte da política, né? Tudo é política na vida da gente, não tem como, né? Tudo faz parte de uma política. Mas corrupção não é questão de política, né? Corrupção é questão de... Não é política, é a cadeia, né? Sim, mas a gente vê essa coisa do oportunismo, né? E as pessoas, por elas estarem mais dentro de casa, pela própria questão do isolamento ou da quarentena, elas têm prestado mais atenção para isso. E eu acho que, de certa forma, isso vai se tornar um pouco um saldo positivo para a gente, né? Da gente olhar mais, né? E prestar mais atenção e cobrar mais. Porque, por exemplo, o fato de ter sido decretado, né? Não sei se todas as pessoas têm conhecimento dessa informação, mas o fato de ter sido decretado da forma como foi, né? Essa coisa da calamidade pública é o que abriu a oportunidade para que não houvessem as licitações em relação às compras que fossem realizadas pelas prefeituras, né? Então, acho que, assim, o que é o pior desse cenário todo, além de a gente estar passando por uma situação de pandemia, né, de medo, de tensão, de incerteza, a gente, de repente, tem que passar por uma situação de avaliar o caráter das pessoas que nós, povo, elegemos, crendo que fariam o melhor para nós, né? E, de repente, a gente vê tanta coisa
aparecendo, tanta coisa sendo exposta, né? De certa forma, assim, a gente perde o foco. Eu vou olhar para o que é corrupção, eu vou olhar para o que é pandemia, fica tanta informação acontecendo, as pessoas já estão, assim, privadas de uma série de coisas dentro da normalidade da vida delas. E ainda, de repente, ter que passar por essa tensão toda, né? Nesse momento, entende? Então... tudo que nós não precisávamos. Eu prefiro acreditar que vem algo positivo disso tudo, sabe? Que a gente comece a cobrar mais, sabe? Exercer a nossa cidadania de fato mesmo. Eu acho que vale aí, o que a Sandra falou, concordo, que é ficar de olho, porque assim, a princípio não seria nossa função, mas sim, porque precisa, né? Os governantes, eles pedem para que a gente fique de olho, porque senão eles fazem a festa, como estão fazendo em plena pandemia. Olha, eu vou até mudar de assunto, porque assim, não chega a um... Nós não vamos resolver isso aqui nessa discussão, mas sempre nós vamos alertar, porque é muito revoltante. Sandra, e as vacinas? O que você tem visto nas suas pesquisas aí, com tantas fontes, né, boas da internet? Hoje começou a ser testada no Brasil, depois de mais de 40 dias atrás, 60 dias atrás, lá na Inglaterra. Hoje começou os testes da vacina de Oxford. Eu entrevistei um voluntário aqui e parece que o Brasil está levando a sério esses 2.000 voluntários para essa vacina de Oxford. Você tem ouvido falar sobre essa ou outras vacinas? Bastante. Na verdade, de tudo que eu já tinha pesquisado, existem, acho que mais de 120 vacinas que estão sendo testadas, fora algumas outras, né, que estão bem na fase inicial. Inclusive, tem uma que está sendo feita aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que é até pela USP, que é uma vacina que eles estão fazendo, que ela é um spray nasal. Se eu não me engano, eu acho que é feita pela USP, é feita por uma das universidades, que eu achei bem interessante até. O que eu acompanhei em relação a essa vacina de Oxford, né, que acho que é a mais promissora, inclusive eu quero te dar os parabéns pela sua entrevista, porque ela foi assim extremamente elucidativa. Foi uma entrevista que, para mim, pelo menos, trouxe até mais segurança com relação a essa vacina de Oxford, sabendo que um brasileiro e um mogiano, né, para ser mais forte ainda para a gente nessa questão, se posicionou e participou do teste, né? Isso é muito legal. Aproxima, né, da gente essa realidade. Então, o que eu vi até o que eu tenho visto sobre essas pesquisas é que sim, eles já fizeram a triagem de pessoas da área da saúde, né, para poder fazer o teste da vacina. Até eles queriam priorizar justamente pelo contato maior que tem com a carga viral, né? E eu tô acreditando bastante nessa vacina. Tô buscando uma perspectiva bem positiva em relação a isso, né? Até com relação a tratamentos também, não só em relação à vacina, mas eu sei que tem bastante coisa sendo testada, inclusive essa vacina da China, né? Que tanto estão comentando, de repente a Fiocruz, né? Pessoal tá fazendo piada com essa da China e do Dória aí. O pessoal tá meio preocupado, hein, Sandra? Preocupados, né? Em relação a isso. Eu, particularmente, eu tô bem, assim... Tô bem esperançosa em relação a essa de Oxford mesmo. Tô bem esperançosa mesmo em relação a essa vacina. Acho que ela tem acho que pode ser aí o que vai dar o desfecho, né? A toda essa situação. Ela foi feita toda em cima dos estudos e da eficácia da vacina contra SARS e acho que mais uma outra que é ligada a essas gripes, né? Então, a partir dessa vacina é que se está testando para o coronavírus. Então, parece que eles já estão um passo além, porque fazem na base dessa de SARS. E tem brasileira também, tem a doutora Daniela Ferreira, que é de Campinas e está lá
lá na Inglaterra, participando do grupo. É um grupo multinacional de muitas nacionalidades, e tem brasileiro também nessa de Oxford. A gente fica aqui, né? Só torcendo, acompanhando, noticiando o que a gente consegue, né? E foi muito bacana ter um mogiano nessa história toda, porque realmente ele tá lá no teste, ainda tá em teste, mas ele disse que tá se sentindo muito bem, sem problemas nenhum, e vamos aguardar, né, Sandra? Ai, que ótimo, né? Faço votos que dê certo mesmo, assim, pra gente poder ficar mais tranquilo, né, também em relação a isso. Eu vejo que a Oxford está bem empenhada mesmo em relação a várias coisas, até em relação ao próprio tratamento, né, que a gente viu que eles fizeram a descoberta aí do medicamento, né, da dexametasona, e tem tantas outras, né, que eles estão testando, né. Na verdade, o mundo inteiro está testando, né, para buscar uma resposta e para buscar um tratamento, né, que seja eficaz e buscar vacina para a gente poder voltar, né, à vida ao normal, né, as pessoas. Mas eu tô bem esperançosa, viu, Leandro? Eu tô acreditando bastante que logo aí a gente tem notícias excelentes. Sandra, do que você mais está com saudade, Sandra? Conta, abre o coração aí pra gente, pra nossa audiência aí. Tem muito amigo seu aí assistindo. Tem, né? Que bom. Então, o que eu mais estou sentindo falta é de reunir a família. Acho que isso é o que mais tem me feito falta, assim. Sentar, reunir a família, reunir os amigos, sabe? Poder ir tomar um café, que é uma coisa que eu gosto muito, sentar num cafezinho gostoso, bater um papo, sabe? Bom com as pessoas. Acho que isso é o que eu mais sinto falta, de poder reunir as pessoas, né? Porque eu coisa simples, né? Coisa simples. E eu acho que as pessoas vão acabar retomando muito essa coisa do simples, sabe, Leandro? Acho que essa pausa que nós fomos obrigados a fazer fez com que a gente olhasse para dentro e alguns valores eu acho que eles vão mudar na nossa sociedade como um todo, né? E espero que sim, pelo menos, né? Em relação à solidariedade, em relação à caridade e em relação a nós mesmos mesmo, de avaliar o que realmente vale, o que não preço, mas o que tem valor de verdade, entende? Então, para mim, acho que essa questão, quando tudo voltou ao normal, o que eu mais quero fazer é reunir minha família, reunir os meus amigos, poder abraçar as pessoas, né? Ter esse calor humano de novo, isso é muito gostoso, né? É muito do ser humano, a gente está sentindo falta. E como é que está a sua rotina, Sandra? Você é aquela extremamente cuidadosa, médio cuidadosa, ou você está saindo por aí bater perna? Não, né? Não. Como é que é? Você trabalha em casa? Sim, eu estou trabalhando em casa. Estou trabalhando home office. Até para mim, no começo, foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, sou muito acelerada. Como eu te disse, eu trabalhava em call center, então é uma rotina que é muito agitada, né? Não tem rotina. Na verdade, tudo é improviso, né? Tudo é muito corrido. Então, de repente, eu tive que stop. Parei, pausei e não saí mais de casa. Eu tô há 90 dias em isolamento. Eu não saio mesmo. Não saio nem para ir ao supermercado, né? Porque minha mãe tem 87 anos, então eu não quero arriscar. De verdade, eu prefiro não, né? Eu não sei como é que estão as coisas. No começo, eu tava mais paranoica. Confesso para você. Tava assim no extremo. Tudo. Toda hora lavava a mão, toda hora passando álcool em gel na mão. E muito assim, sabe? Muito apreensiva, muito tensa. Vivia com tensão nos ombros, dor de cabeça por causa dessa tensão. Depois que, conforme os dias foram passando, hoje eu tenho os cuidados. Até porque, como a gente aprendeu muita coisa, né? Depois, conforme o tempo foi passando, né? A gente foi tendo muita descoberta em relação à própria questão do contágio, né? Então, não que eu tenha dado uma relaxada, porque isso não tem como, mas eu não tô mais tão tensa e tão com tanta coisa, sabe? Como eu tava antes, com tanta paranoia. Eu cheguei até a ter alergia na mão por conta do álcool em gel. De tanto ficar passando álcool em gel na mão, me deu alergia nas costas da... Porque a gente...
veio muito isso, né? Essa coisa da novidade, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que cuidar, como que eu tenho que, sabe? Como que passa, como que não passa. Então eu tava muito mais. Hoje o que eu faço é assim, com as compras, normalmente eu deixo ela, se eu não vou usar no dia, não vou usar durante uns dias, eu deixo ela na minha despensa, até passar um período. Tudo que eu vou pegar eu lavo, né? Antes eu já tinha por hábito fazer isso. Então, na verdade, eu só estendi para outros produtos, como, por exemplo, lavar o pacote do café, que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse lavar. Verdade, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse lavar um pacote de pó de café. Mas tem que fazer, né? Vamos, se é um cuidado, é que nem fala, né? Como a ausência da evidência não significa que por causa disso a gente tenha que relaxar. Que é o que até em relação à própria máscara, né? Se as pessoas ainda não têm 100% de confirmação da máscara, mas se é uma coisa que a gente pode fazer para se proteger, por que não, entendeu? Então, melhor eu usar. lavo as coisas, eu tenho esse tipo de cuidado, mas não tô mais tão paranoica, né? Como estava no começo. Você imagina, a gente fica aqui, eu fico imaginando, por acaso eu não estou precisando, no momento, não preciso pegar transporte público. Quando eu vou a São Paulo, obviamente, eu vou de metrô, mas eu não estou precisando ir, né? Mas muita gente, infelizmente, está precisando e está usando transporte público. Sandra Mansur, eu acho que esse infelizmente, um dos pontos de maior, se há contágio por proximidade, é no transporte público que está acontecendo, né? Isso também, a gente fica até meio impotente, né? Porque o que fazer? Não tem o que fazer, comentar, bater um papo mesmo, porque ninguém deu a solução. Eu não vi ainda uma cidade que foi parado, não tem transporte público, não tem ônibus, não tem trem. Tudo está funcionando, né, Sandra? Verdade. Eu acho que, de repente, assim, essa questão até do próprio transporte público é um negócio que é bem, bem antigo já, né, esse problema. É que agora, com a pandemia, a coisa cria um alerta maior, né? Chamou mais atenção. Mas a gente sempre teve essa dificuldade mesmo com relação às pessoas que dependem de transporte público, né? Seja ônibus, seja trem, seja metrô. Muito apertado, muito... Muita gente. É um ambiente que dependendo do período que a pessoa fica dentro, é confinado, né? E quase não tem circulação de ar, né? Nesses transportes. Então, é bem preocupante mesmo, porque a máscara, ela é uma situação que ela dá uma proteção, mas não uma proteção 100%. E tudo depende muito da máscara que a pessoa utiliza, né? Se é a máscara que é a cirúrgica, se é a outra que é mais profissional, ou se é uma máscara de tecido, a gente sabe que tem até o tempo de troca. E se de repente a pessoa está 1 hora, 2 horas dentro de um transporte para poder ir até a sua casa, como que ela vai fazer essa troca? Dentro do ônibus, né? Então tem uma série de fatores aí que dificultam bastante também em relação a isso. Aumentar a frota, de repente, seria uma possibilidade para que tivesse mais horários, mais ônibus, para poder diminuir a quantidade de pessoas dentro do transporte. Agora, em relação, por exemplo, ao trem, como que faz, né? Não sei, acho que já fica disso tudo, eu acredito que já ficam várias lições para a gente, povo, e para o governo, e para a prefeitura, e para o estado, seja lá quem cuide, né, regulamente isso, para de repente passar a olhar com a seriedade que é necessária, né, para esse meio de transporte que as pessoas utilizam. A maior quantidade das pessoas que trabalham, né, e prestadores de serviço e tudo mais, eles utilizam esses meios de transporte, né? Então acho que precisa olhar para isso também, né? É outro ponto que precisa ser olhado com bastante cuidado. Sim, olha só. Olha, bastante participação aqui, o pessoal, vou ler aqui alguns. Olha, o William Souza, William Souza, suas falas são coerentes, feliz em conhecer pessoas assim. Parabéns, Sandra Mansur. Olha aí, William Souza. A Yasmin Mansur, a Yasmin é parente.
É a minha filha. Ah, que legal, que bonitinha. Olha lá, Yasmin, Mansur, o Douglas. Olha, eu acho que o Douglas, eu vou entrevistar o Douglas na quinta, porque ele vai falar do Senhor Antonini, o restaurante novo dele. Olha aí, que legal. O Douglas é legal, empreendedor também, né? Você vê, no meio de toda essa pandemia, né? No meio dessa situação, quantas oportunidades estão surgindo, né? Porque ele mesmo é uma pessoa que ele trabalhou junto comigo, ele era supervisor em call center e mudou, assim, passou a empreender, daí montou o negócio dele, que ele vai te contar, obviamente, né? Como é que foi toda a trajetória dele, mas eu fico muito feliz, porque no meio de uma situação dessa, muitas pessoas também estão se descobrindo, se reinventando e apostando em coisas novas também para trabalho, né? Sem dúvida, né? Olha aí, o senhor Antonini, nós vamos conhecer, eu quero experimentar, entre outras coisas, quero experimentar a feijoada, que falaram que é muito boa, vamos aguardar aí, hein? Isso. Entre tantos aspectos, nós falamos da vida pessoal, né? Como é que a Sandra está fazendo, nós falamos de vacina, nós falamos de transporte público, de corrupção. Olha só quantas lições, como a Sandra mesmo disse, a gente tem que tirar um aprendizado de tudo isso, porque depois eu acho que vai ser uma vida diferente. E isso veio para mudar a vida de muita, muita, muita gente, né, Sandra? Concordo. Eu acredito bastante nisso. Eu acredito até que, por exemplo, tantas e tantas empresas já vão adotar o home office como o status quo, né? Eu acho que vai ser o contrário. De vez em quando você vai até a empresa. Se é um tipo de trabalho que você consegue fazer poucas reuniões, alguns outros não tem jeito, né? E também uma tendência que me parece que vai ser muito forte, que é a ida para o contrário, né? Antes as pessoas vinham do campo para as cidades, e agora elas vão retornar, né? Ninguém quer ficar mais aglomerado nas cidades. Isso já está acontecendo, viu? Eu concordo. Muito bem. Eu também é isso aí. Bastante... Sandra, mais algum detalhe importante? O que você queria dizer aí para as pessoas nesse momento que você está passando? O que eu tenho a dizer é que esse momento exige da gente bastante paciência, bastante resiliência, né, em relação a tudo. É natural a gente ter altos e baixos, né, ter os dias que de repente a gente vai lidar melhor, ter dias que de repente a gente não lida tão bem. Mas o mais importante disso tudo é que a gente tente buscar ter um pouco de paciência consigo também, né? E se respeitar também em relação a esses momentos e acreditar que logo tudo vai passar, porque eu acredito que vai passar, que a gente já está evoluindo bastante em relação às descobertas e que é só uma questão de ter um pouquinho mais de paciência que logo vai passar e torço para que a humanidade como um todo, né, evolua, melhore, né, e busque sempre, assim, fazer o que é melhor para si, fazer o melhor para as outras pessoas também, que a solidariedade, ela passe a ser uma coisa, uma rotina, né, na nossa vida, e não somente quando algumas situações acontecem que a gente lembra que existe um próximo, existe uma pessoa que necessita também de ajuda, né, então que isso venha para trazer uma certa evolução para a humanidade. É isso que eu... Muito bom. Olha, adorei falar com a Sandra Mansur. A gente se conheceu em meio a essa pandemia pela internet. Numa das lives que eu estava fazendo, a Sandra apareceu por lá, participou e agora estamos aqui batendo um papo, Sandra. Olha, essa é a função do nosso Cidade Viva, é trazer as pessoas que moram, que estão por aqui, por perto nessa comunidade, para falar, para dar sua opinião, mesmo que não seja. A Sandra falou assim, nossa, mas você quer conversar comigo? Eu não sou médica, eu não sou da área da saúde. Eu falei, não, fique tranquila, porque eu quero saber da sua percepção como uma cidadã atuante, participativa, envolvida e preocupada com o próximo, como você é, Sandra. Foi muito bom te conhecer, viu? Eu que agradeço, Leandro, a oportunidade, bastante sucesso aí para o seu trabalho. Tenho certeza que através
das suas lives, né? Muitas pessoas elas têm recebido informações importantes, e é isso. Sucesso, bastante sucesso e bastante saúde, né? E vamos crer que isso vai passar. É isso aí. Muito bem, essa foi a participação da Sandra Mansur. Sandra, você é mogiana? Só para encerrar, você nasceu aqui? Sou mogiana. Opa! Nasci aqui em Mogi, sim. Morei em São Paulo bastante tempo, mas eu sou mogiana. Muito bem, é isso aí. A gente é bairrista, a gente adora essa nossa Mogi, a gente pode ir para todo lugar do mundo, mas aqui é a nossa casa, né? Isso aí, com certeza. Obrigada, viu, Leandro? Obrigado, Sandra. É isso aí. Olha aí, que legal falar com a Sandra, conhecer pessoas, né, que estão aí com bom senso, né, pesquisando maneira, né, não fazendo alarmismo, né. É claro, a gente às vezes fica chateado, né. Eu fico absolutamente, acaba o meu dia ver que os governantes, né, utilizam de forma tão errada o dinheiro que vem com tanta dificuldade, né? Uma das coisas que a gente não tolera é a corrupção, ainda mais nesse momento, né? Nesse momento que o dinheiro tem que ser aplicado tão bem, né? Que o país está em crise, inclusive em crise financeira, e aí a gente vê casos de corrupção em meio à pandemia. Inadmissível, e isso fica uma lição para a gente. Caberá a nós, a eu, você, que somos cidadãos e nos preocupamos com a cidade, com o estado, com o país, vamos ter que ficar em cima e denunciar. Tá bom? É isso. E no mais é viver bem, com cuidado e sem extremismos, né? Sem exageros, né? O bom senso precisa prevalecer. Muitas informações novas, muitas informações que vêm, mudam. Então, assim, o bom senso diz, né? Não se aglomerem, não deixe de usar máscara, sempre uso da máscara, sempre lavar as mãos, né? São coisas básicas, mas às vezes a gente, agora flexibilizou, vamos sair, vamos... Não, né? Não é assim. Infelizmente, não é assim. A gente queria que fosse, mas não é. Então, cuidados ao extremo, né? Para poder, se você precisa sair para trabalhar, se você precisa, não tem como, você precisa fazer todos os protocolos, né? Que garantem a sua segurança e a segurança do outro. É isso aí. Devagar com o andor que o santo é de barro. É ditado popular aqui de Mogi, né? Mas sem extremismos, tá bom? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado a participação. Agradecendo a Polipet e o senhor Antonini. Vamos conhecer, hein? Quinta-feira eu vou conversar com o Douglas. E o Douglas está por aqui. Eu vi que olha o Douglas aqui. Olha que legal. DG Douglas Gilmar. Douglas e Gilmar. Olha aí. Olha, uma bela família. E tem um menininho aí. Tem um menininho junto. Muito legal. É isso aí. Essa é a nossa cidade. Vamos ficando por aqui. A live se estendeu um pouquinho mais hoje, mas foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Amanhã é ele, hein? Dori Bucô, com dicas sobre o consumo, né? Dicas importantes para quem compra e para quem vende, né? Para que tudo seja sempre em equilíbrio, tá bom? Amanhã tem Dori aqui na entrevista do dia. Tchau, gente. Obrigado.